Olá, hoje a nossa conversa entra num território, delicado, eu diria, mas fundamental, né? A coerência entre o discurso e a prática. Principalmente quando a gente fala de fé, de liderança religiosa. Vamos explorar umas reflexões aqui sobre integridade e também sobre hipocrisia, sabe? Baseadas num material que traz a visão de quem viveu o ministério por dentro, por bastante tempo. O tema central é uma crítica. Uma crítica à hipocrisia que, segundo a fonte que a gente tem, pode aparecer em alguns contextos de ministério. A análise que temos aqui chega a comparar certas atitudes de líderes de hoje com os fariseus, aquele grupo religioso que Jesus confrontou, né, nos relatos bíblicos. A nossa fonte é um trecho, um texto chamado A Hipocrisia no Ministério e o Verdadeiro Chamado. Quem assina é o presbítero Marcos Benedito, e ele reflete aí mais de 2 décadas de experiência, então a nossa missão aqui é entender os argumentos dele, o que seria um verdadeiro chamado, em oposição a uma liderança que ele chama de hipócrita, observando os perigos que ele aponta e também o chamado à autenticidade que ele faz. Prontos para a gente mergulhar nisso? Vamos começar então pela base da crítica dele? O texto define que honrar a Deus de verdade, isso passa por ter atitudes que reflitam a mensagem pregada. Certo. E logo de cara ele traz a fala de Jesus sobre os fariseus, lá em Mateus 23, versículo 3. Eles dizem e não fazem. Parece que é daí que parte toda a reflexão do autor, né? Exatamente. E é crucial entender quem eram esses fariseus nesse contexto, sabe? Para a gente captar a força dessa comparação que o autor faz. Era um grupo, né? Líderes religiosos da época de Jesus, conhecidos por seguir a lei judaica de forma muito estrita. Mas, segundo os evangelhos, Jesus criticou muito eles, porque focavam mais na aparência, na religiosidade externa, do que na sinceridade do coração, na justiça. Essa acusação de dizer e não fazer era o centro da crítica. Entendi. E o autor não para por aí, né? Ele intensifica essa crítica. Usa outra passagem do mesmo capítulo de Mateus, o versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Nossa, essa é uma acusação bem séria. O que significa, na leitura do texto, isso de fechar o reino dos céus? Olha, na leitura que o presbítero Marcos Benedito faz, essa passagem é interpretada como uma denúncia forte de que essa conduta hipócrita de certos líderes, ela não só impede eles mesmos de viver uma fé genuína, eles mesmos não entram, né? Mas também vira um obstáculo para outras pessoas. Eles não deixais entrar. Isso pode acontecer como, segundo o texto, quando a liderança dá um mau exemplo, ou distorce a mensagem, ou até cria barreiras que não precisavam existir, dificultando o acesso das pessoas a uma relação autêntica com Deus. O texto sugere que os fariseus rejeitaram Jesus justamente porque ele expôs essa falta de conexão, as obras más por trás da fachada religiosa, e aponta, baseado lá em João 11, que a motivação dele seria inveja e medo. Medo de perder influência, poder. Ah, então o autor está traçando um paralelo bem direto. Tipo assim como os fariseus tinham medo de perder o status por causa de Jesus, algumas lideranças hoje, segundo ele, agiriam de forma hipócrita por motivos parecidos, para preservar poder, imagem, controle. É exatamente essa conexão que o texto estabelece. O autor descreve um cenário de hoje, né, onde ele observa líderes que pregam sobre amor, mas, sabe, demonstram amargura, criam divisões, falam de perdão, mas guardam ressentimentos profundos, ensinam sobre humildade, mas buscam ativamente os lugares de destaque, de reconhecimento. Para o autor, essa dissonância não é só uma falha pessoal, é um padrão. Um padrão que espelha direitinho a crítica de Jesus aos fariseus. Ele vê a mesma dinâmica, sabe? De priorizar a aparência, o poder, em vez da essência da mensagem. O texto chega a usar uma linguagem, muito forte, quando cita a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 15. Todo aquele que aborrece a seu irmão é homicida. E ele relaciona isso à hipocrisia, falando em homicídio espiritual. Isso é impactante.
Como a gente pode entender essa ideia de homicídio espiritual no argumento dele? Sem dúvida, é uma das acusações mais pesadas que o texto faz. A implicação, na visão do autor, é que a hipocrisia de um líder religioso pode ter consequências devastadoras na vida espiritual das pessoas. Ao apresentar um modelo distorcido de fé, sabe? Ao gerar descrença pelo mau exemplo, ao afastar as pessoas de Deus por causa das atitudes incoerentes, essa liderança estaria, assim, metaforicamente claro, matando a fé, ou a possibilidade de crescimento espiritual de outros. Não é um assassinato físico, óbvio, mas um dano profundo à alma, impedindo, dificultando o acesso ao que o autor entende como a vida e a verdade do reino de Deus. É uma forma de dizer que as consequências da hipocrisia vão muito além do próprio líder, né? Afetam a comunidade toda. Essa análise das consequências vai fundo mesmo, né? O autor usa umas imagens bem vívidas para descrever o que acontece quando o que ele chama de falsa liderança se instala. Fala de líderes que constroem verdadeiros tronos para si mesmos dentro das igrejas. Sim, essa imagem do trono é poderosa, sugere uma inversão total de valores, né? Em vez de servir, o líder busca ser servido. Busca uma posição de autoridade, de domínio que, na visão do autor, não bate com o modelo de liderança de Jesus, que seria o baseado no serviço. E a crítica vai além. Chega na ideia de transformar o ministério num feudo familiar. Feudo familiar. Isso quer dizer que o poder, a liderança, passam a ser tratados como propriedade privada. Talvez herdada, em vez de um chamado de Deus. Exatamente essa implicação. O texto critica essa dinâmica, onde a liderança não vem pelo caráter, pelo chamado, pela capacidade espiritual, mas sim por laços de sangue, ou por um sistema de favorecimento interno, sabe? Nesse cenário, segundo o autor, a verdade pode acabar sendo sacrificada para manter o controle da família ou do grupo no poder. A preocupação maior vira preservar a estrutura de poder, e não a fidelidade à mensagem ou o bem-estar espiritual do pessoal da comunidade. É uma crítica forte, é uma forma de nepotismo, de controle que descaracteriza a natureza do ministério como serviço a Deus e à comunidade. E para sublinhar o perigo dessa confiança toda em estruturas humanas, em poder pessoal, o texto usa uma advertência lá do Antigo Testamento, do profeta Jeremias, né? Capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Como essa citação se encaixa aí no argumento sobre os tronos e os feudos? Ela funciona como um pilar teológico para a crítica do autor. Ao citar Jeremias, o texto reforça a ideia de que colocar a confiança principal em seres humanos, na força própria, que ele chama de braço de carne, e em sistemas de poder terreno, ou em linhagens familiares, é um caminho perigoso, espiritualmente equivocado. Segundo essa visão, isso inevitavelmente leva a pessoa a se afastar de Deus. Aparta o seu coração do Senhor. No contexto da crítica aos feudos familiares, a citação serve para condenar essa dependência das estruturas humanas e para chamar a atenção de volta porque o autor considera a fonte legítima de autoridade e direção: Deus. A mensagem implícita é que o ministério autêntico não se apoia em poder humano, né? Mas na dependência de Deus. É uma visão que coloca Deus no centro de tudo no ministério, não o homem. Mas, diante desse quadro tão crítico que ele pinta, o autor oferece alguma esperança? Alguma perspectiva de justiça? Sim, sim. Apesar da crítica ser bem severa, o texto demonstra uma convicção forte na soberania e na justiça de Deus. Isso fica claro quando ele cita o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 22. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz em oculto que não haja de ser descoberto. Na interpretação do autor, essa passagem é uma garantia de que no fim das contas a verdade vai prevalecer. Nenhuma aparência de piedade, nenhuma máscara de religiosidade, nenhuma estrutura de poder montada para esconder a verdade vai conseguir enganar a Deus para sempre. Ele vê os corações, conhece as intenções reais e no tempo dele vai trazer